Antes de prosseguirmos, um pedido rápido que não custa nada para você, mas para nós faz muita diferença. Inscreva-se no canal, ative o sininho para receber as notificações e compartilhe para despertar outros soldados do reino. Agora, vamos à verdade. A Bíblia diz que há um só Espírito, mas em Apocalipse fala sobre os 7 Espíritos de Deus diante do trono. Isso parece contraditório, mas e se eu te dissesse que essa revelação está conectada a uma profecia esquecida no livro de Isaías 11:2 e que quase ninguém está pregando sobre isso? Neste vídeo você vai entender o que essas passagens realmente significam e por que a visão dos 7 Espíritos muda tudo o que você sabia sobre o Espírito Santo, Jesus Cristo e a obra de Deus nos últimos dias. Se você é cristão, isso vai te tirar da superficialidade e abrir seus olhos espirituais. Há um ponto curioso nas Escrituras que é frequentemente ignorado nas pregações, mas que salta aos olhos de quem busca entendimento mais profundo. A Bíblia afirma com absoluta clareza que há um só Espírito. Está escrito em Efésios 4:4. Há um só corpo e um só Espírito, assim como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. Esse é um dos fundamentos da doutrina cristã, a unidade do Espírito Santo. Porém, quando abrimos o livro do Apocalipse, um detalhe aparentemente inquietante nos confronta. João, inspirado pelo Espírito, escreve no livro de Apocalipse 1:4, da parte dos 7 Espíritos que estão diante do seu trono. 7 Espíritos diante do trono de Deus? Como conciliar isso com a unicidade espiritual afirmada no restante das Escrituras? A mesma expressão aparece novamente no livro de Apocalipse 4:5. Do trono saíam relâmpagos, vozes e trovões, e diante do trono ardiam 7 lâmpadas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. E ainda de forma mais simbólica e intensa, no livro de Apocalipse 5:6. E vi um cordeiro como tendo sido morto, que tinha 7 chifres e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. 3 vezes no mesmo livro, essa expressão é usada. Isso não pode ser ignorado. Está ali para ser investigado, compreendido e, acima de tudo, ensinado com profundidade, o que quase ninguém tem feito. Agora pense nisto. Se a Bíblia diz que há um só Espírito e ao mesmo tempo fala de 7 Espíritos, o erro não está no texto, mas na nossa leitura ocidental superficial. A chave é entender que o número 7 na Bíblia não representa multiplicidade no sentido de divisão, mas plenitude, completude, perfeição divina. A expressão os 7 Espíritos de Deus não se refere a 7 entidades espirituais distintas, mas a 7 manifestações perfeitas e completas do único Espírito Santo. É aqui que começamos a enxergar algo maior. O Espírito Santo não age de forma limitada ou fragmentada, mas em absoluta plenitude, e as Escrituras revelam isso com precisão profética. Esse conceito não é novo, ele tem raízes profundas no Antigo Testamento, como veremos no livro de Isaías 11:2. Mas antes pare e reflita. Quantas vezes você já ouviu alguém pregar sobre os 7 Espíritos de Deus com base no Apocalipse e realmente explicar o que eles são? Quantas vezes esse tema foi deixado de lado por parecer difícil ou confuso? É por isso que dizemos, isso é o que ninguém está pregando, porque exige escavar as Escrituras com temor e profundidade. E ao fazermos isso, percebemos que a linguagem do Apocalipse está carregada de simbolismo bíblico e que João não está contradizendo a doutrina da Trindade, nem criando uma nova. Ele está revelando a plenitude do Espírito Santo como nunca antes. Fascinante, não é? O mesmo Espírito que pairava sobre as águas em Gênesis 1:2, que ungiu profetas e reis, que desceu sobre Jesus em forma de pomba, agora é apresentado diante do trono com 7 atributos flamejantes como lâmpadas ardentes, olhos que tudo veem, chifres que simbolizam poder. A mesma presença divina se manifesta de forma completa, total, sem restrições. Há passagens na Bíblia que funcionam como chaves espirituais, textos que, quando interpretados corretamente, abrem portas de entendimento para verdades mais profundas. Isaías 11:2 é exatamente isso, e ainda assim, poucos cristãos reconhecem o peso profético desse versículo. Muitos o leem, mas poucos percebem que ele codifica toda a estrutura dos 7 Espíritos do Senhor que João viu em Apocalipse. Isaías profetiza, e repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Note, Isaías não fala de 7 Espíritos diferentes, mas de 7 manifestações do mesmo Espírito, que repousariam sobre uma pessoa específica, o Messias, Jesus Cristo. Aqui temos algo fascinante, não apenas a confirmação da unidade do Espírito, mas também o anúncio de sua plenitude. 7
7 atributos que descrevem não apenas funções, mas operações espirituais específicas do Espírito Santo na vida do ungido e, além disso, na história da redenção. Essa estrutura corresponde exatamente àquela descrita nas visões apocalípticas. Coincidência? Certamente não. É uma revelação progressiva que começa em Isaías e culmina em Apocalipse. Vamos nomeá-los claramente como quem apresenta um mapa sagrado: Espírito do Senhor, Ruach Adonai, a unção divina central, o eixo espiritual; Espírito de sabedoria, Ruach Shokimah, discernimento superior, visão espiritual além da lógica humana; Espírito de entendimento, Ruach Binah, capacidade de compreender o sentido profundo das verdades divinas; Espírito de conselho, Ruach Etzah, direção espiritual, alinhamento com os planos eternos de Deus; Espírito de fortaleza, Ruach Gebura, poder divino para resistir, agir e vencer; Espírito de conhecimento, Ruach Da'at, consciência espiritual enraizada na verdade; Espírito de temor do Senhor, Ruach Irat Adonai, reverência profunda e santa, que mantém o coração em posição correta diante de Deus. Perceba, são 3 pares ao redor de um centro, como a estrutura perfeita do candelabro de 7 braços, menorá, o suporte central sustentando os demais. Isso não é coincidência poética, é teologia revelada em símbolos. Isaías nos mostra que o Espírito Santo opera em plenitude, com 7 atributos essenciais, e que essa plenitude repousaria sobre o Messias. Ou seja, o Espírito de Deus no Messias atuaria com todos esses elementos simultaneamente e sem medida. Já tinha pensado nisso? Que Isaías 11:2 não é apenas uma bela descrição do caráter de Cristo, mas um código espiritual da ação completa do Espírito Santo. Esse versículo é como um mapa profético que nos conduz às visões de João no Apocalipse. A linguagem é simbólica, sim, mas carrega a teologia viva, pronta para ser decifrada. E por que isso é importante? Porque quando João vê os 7 Espíritos em Apocalipse, ele não está apresentando uma nova doutrina ou uma visão mística isolada. Ele está dando continuidade à revelação que Isaías começou. Mas agora não é mais algo que repousa sobre o Messias, é algo ativo diante do trono, operando em juízo, poder e comunhão com o Cordeiro. A profecia de Isaías é a lente pela qual podemos entender o que Apocalipse está mostrando. Sem essa lente, o texto apocalíptico parece confuso. Com ela tudo se encaixa. Agora que você entende o padrão profético de Isaías 11:2, podemos voltar a Apocalipse com novos olhos. O que antes parecia um mistério isolado, agora revela uma impressionante coerência espiritual. Quando João escreve no livro de Apocalipse 1:4 que a saudação vem dos 7 Espíritos que estão diante do trono, ele está falando de algo profundamente enraizado nas Escrituras, mas ainda raramente ensinado nas igrejas hoje. É a plenitude do Espírito Santo, apresentada em forma simbólica para revelar sua presença ativa no reino celestial. No livro de Apocalipse 4:5 lemos: do trono saíam relâmpagos, vozes e trovões, e diante do trono ardiam 7 lâmpadas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Perceba a linguagem: 7 lâmpadas de fogo. O que João vê não é uma visão aleatória, nem uma estética sobrenatural sem propósito. Ele está contemplando a representação celestial da menorá bíblica, Êxodo 25, que profeticamente apontava para os 7 atributos do Espírito Santo revelados em Isaías. Agora, esses atributos não estão mais repousando sobre o Messias, mas atuando diante do trono, em posição de autoridade e vigilância. Em Apocalipse 5:6, o simbolismo se intensifica ainda mais. E vi um cordeiro, como tendo sido morto, que tinha 7 chifres e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Os 7 Espíritos são chamados de os olhos do cordeiro enviados à terra. Pense nisso. O que Isaías viu como atributos, João agora vê como olhos penetrantes e vigilantes, atuando em toda a criação. Isso expressa de forma intensa que o Espírito Santo age em sua completude e soberania, vendo tudo, conhecendo tudo, discernindo tudo. Vê como tudo se conecta? O Espírito de sabedoria, de entendimento e os outros atributos de Isaías 11:2 agora ganham forma e presença diante do trono. O Espírito de Deus não está inativo, ele está diante do trono, como 7 manifestações espirituais completas, operando no cumprimento do plano eterno de Deus. E isso muda tudo. A maioria das interpretações populares ignora esse detalhe e trata os 7 Espíritos como figuras místicas, simbólicas demais para explorar. Mas o texto não está ali por acaso. Os 7 Espíritos do Senhor não são personagens, mas operações espirituais vivas, atributos eternos em manifestação contínua, revelando a ação completa do Espírito de Deus no governo celestial. Eles representam o Espírito Santo sem medida, como uma chama de 7 pontas iluminando cada canto da criação. E há algo ainda mais forte aqui. João escreve para igrejas perseguidas que precisavam entender que o poder do Espírito Santo está plenamente
plenamente disponível e ativo, não em parte. Ele mostra que o Espírito diante do trono não é fragmentado, mas completo, com todos os seus olhos, dons e propósitos. É a confirmação de que o mesmo Espírito que ungiu Jesus em Isaías agora age diante do trono, ao lado do Cordeiro, e foi enviado à terra para cumprir tudo o que está escrito. Muitos cristãos já ouviram falar da menorá, o castiçal de 7 lâmpadas que Deus ordenou a Moisés construir no livro de Êxodo 25, 31, 40. Mas poucos entendem que aquele objeto sagrado colocado no lugar santo do tabernáculo não era meramente decorativo ou ritualístico, era um símbolo profético, uma representação física de uma realidade espiritual que hoje quase ninguém prega. E sim, ela está diretamente ligada aos 7 Espíritos de Deus descritos em Isaías 11, 2 e revelados em Apocalipse. A menorá tinha 7 braços, um central e 3 de cada lado, toda feita de uma só peça de ouro puro. Isso não é por acaso. A estrutura revela um modelo celestial, uma imagem terrena de uma realidade espiritual diante do trono de Deus. Lembra do que lemos em Apocalipse 4:5? 7 lâmpadas de fogo ardiam diante do trono, as quais são os 7 Espíritos de Deus. Agora fica claro, a menorá era o reflexo físico do que João viu no céu, um modelo profético apontando para a plenitude do Espírito Santo. Um só corpo, 7 chamas. Note a disposição. O braço central sustenta todos os outros. No padrão de Isaías 11:2, esse braço central corresponde ao Espírito do Senhor Ruach Adonai, a fonte, o eixo divino. Os outros 6 atributos aparecem em pares simétricos: sabedoria e entendimento, conselho e fortaleza, conhecimento e temor do Senhor. Uma estrutura perfeitamente equilibrada. Não é apenas bonito, é teológico, espiritual e profético. Essa harmonia aponta para algo profundo. O Espírito Santo opera com equilíbrio absoluto em sua manifestação multifacetada. Nada é aleatório, parcial ou desordenado. Quando Isaías profetiza que o Espírito repousaria sobre o Messias com esses 7 atributos, e quando João vê o Espírito como 7 lâmpadas diante do trono, ambos estão falando da mesma plenitude espiritual, apenas em linguagens diferentes. Isaías profética, a menorá simbólica e visual. João apocalíptica. É como se o Espírito dissesse: eis a totalidade do que eu sou. Eis como eu opero não em parte, mas em plenitude, queimando em perfeição diante de Deus e dos homens. A menorá era acesa com óleo, símbolo do Espírito Santo, e permanecia constantemente acesa no tabernáculo. Êxodo 27, 20 e 21. Também isso não é coincidência. As 7 lâmpadas do Espírito não se apagam, ardem diante do trono, diante do Cordeiro e diante do mundo. Já tinha olhado para a menorá dessa forma, como uma ilustração perfeita do Espírito Santo completo, e não apenas um artefato judaico tradicional. Esse símbolo esquecido carrega peso espiritual imensurável e reaparece em Apocalipse não como memória, mas como realidade viva diante do trono celestial. Toda essa revelação, de Isaías ao Apocalipse, converge para uma verdade central. Jesus Cristo é o único na história humana que recebeu o Espírito de Deus em plenitude absoluta. E isso não é apenas uma figura de linguagem, é uma declaração doutrinária sólida, confirmada pela própria Escritura. João 3,34 declara: porque aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, pois Deus não lhe dá o Espírito por medida. Ou seja, o Espírito sem medida foi derramado sobre Cristo. Ele não recebeu uma parte nem porções, recebeu a totalidade dos 7 atributos do Espírito Santo: sabedoria, entendimento, conselho, fortaleza, conhecimento, temor e a unção do Senhor. Isso explica porque Isaías 11:2 diz que o Espírito repousará sobre ele, não visitará. Não soprou momentaneamente, mas permaneceu sobre ele em plenitude. Quando Jesus entra no Jordão e o Espírito desce sobre ele como pomba, Mateus 3,16, aquele momento marca não só o início de seu ministério, mas o cumprimento literal da profecia de Isaías. Ele é o Messias, o ungido, aquele sobre quem o Espírito de Deus opera com todos os atributos acesos simultaneamente, como as 7 lâmpadas da menorá, os 7 olhos do Cordeiro, as 7 manifestações do Espírito diante do trono. Mas há algo ainda mais poderoso, algo que poucos exploram. Essa plenitude não ficou restrita a Cristo. Em Apocalipse 5:6, vemos que o Cordeiro, como morto, tem 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Enviados. Ou seja, o que repousava sobre Cristo agora foi liberado sobre a igreja, sobre os santos, sobre aqueles que vivem em aliança com o Cordeiro. O Espírito que estava diante do trono agora está em missão na terra. Isso está acontecendo agora. Consegue compreender a profundidade disso? O mesmo Espírito que atuou em Cristo com sabedoria divina, entendimento profundo, conselho perfeito, poder inabalável, conhecimento absoluto, temor reverente e a unção direta do Senhor é o mesmo Espírito que hoje opera na igreja. Não como espetáculo emocional, mas como capacitação espiritual. O Espírito Santo completo
completo com todos os atributos de Deus revelados no Messias, agora opera no corpo de Cristo em nós. É isso que significa dizer que o Espírito está diante do trono, mas também enviado à terra. Essa compreensão transforma completamente a forma como vemos o Espírito Santo. Ele não é um ajudante genérico, nem uma presença vaga. Ele é o próprio Deus, com 7 manifestações ativas, operando com inteligência espiritual e propósito eterno. Este é o Espírito Santo completo, o mesmo que agiu na vida de Jesus, agora atuando profeticamente na igreja, preparando-nos para o cumprimento total do plano divino. Assim, o que Isaías viu em profecia, João viu em visão e nós vemos em operação. A revelação de Isaías e Apocalipse se unem em Cristo e de Cristo são derramadas sobre nós. Essa é a realidade espiritual que transforma nossa compreensão sobre a doutrina do Espírito Santo. Não são 7 espíritos diferentes, mas 7 manifestações do único Espírito de Deus, plenamente revelado em Jesus e liberado sobre os seus. Se este vídeo te abençoou, inscreva-se agora no canal e ative as notificações para continuar aprendendo em profundidade. Você pode apoiar compartilhando e curtindo este vídeo.